視聴者の皆さんおはようございます。毎回動画見に来てくださってどうもありがとうございます。Tá de madrugada ainda, né, gente? 4h54 da manhã, agora 54. Ontem eu tomei uma vacina do Covid, segunda dose. Rapaz, ontem à noite já tava doendo pra caramba. Opa. Uma curtinha. Tomei a segunda dose da vacina e doendo pra caramba desde ontem à noite. A primeira dose doeu, quer dizer, né? E segunda dose de ontem também tá doendo. Tá inchado aqui. Já durou uns 2 dias mais ou menos inchado. Ontem eu fiz um vídeo, durante o dia saindo da cafeteria, aí eu esqueci de falar um assunto, mas depois eu lembrei, quer dizer, no vídeo, durante o vídeo eu fiquei, o que tinha que falar mesmo? Eu esqueci de que tinha que falar no vídeo, né? Aí depois eu desliguei o vídeo, tomei a vacina, aí eu lembrei, né? Lembrei que tem um brasileiro, né, que trabalha numa empresa e está tendo problema com a empreiteira, né? Então ele está entrando em discussão com a coxa da empreiteira, né? Aí eles já estavam saindo quase em luta corporal já, né? Na discussão. E esse problema que ele está tendo na empreiteira lá, segundo ele, tá, gente? Quer dizer, a empreiteira não resolve, aí eles ficam discutindo e ficam patinando. Então, aí ele ligou para mim querendo já processar a empresa, né? Quer dizer, eu só atendo pessoalmente para me entender como que a pessoa trabalha desde quando entrou, desde quando começou a ser contratado, de que forma é que eu contrato, que tipo de empresa, que empreiteira, que tipo de fábrica, tipo de serviço. É assim que eu costumo fazer nas consultas, né? Eu gosto de atender pessoalmente para poder analisar todos os fatos por completo e com documentos, contrato de trabalho, lerites, né? Para a gente ter uma base mais concreta dos fatos. Como foi o caso dele, por telefone, aí não dá para me atender, aprofundar muito, né? Eu falei para ele, como não dá para aprofundar muito do seu caso, porque por telefone, eu prefiro não te orientar. A única coisa que eu falo é no sentido assim, se você não negociar com a empresa antes de processar, não é bem visto nos tribunais japoneses um caso sem negociar e já ir para o Tribunal de Justiça, exemplo. Então a sequência é o que? A sequência é negociar e dentro dessa negociação há a possibilidade de você falar a tua versão, a empresa também tem a possibilidade dela falar a versão dela, e nesse conjunto de as duas versões se indo trombando, indo sendo revelado durante o tempo, aí vai chegar um ponto de que pronto, agora já que passou o tempo e não conseguimos ter uma conclusão, ou tivemos uma conclusão, mas não satisfatória para o lado do trabalhador, aí vamos ter o raciocínio lógico, no sentido de que realmente vocês estão errados, a empresa está errada. Aí dentro desse pode ser longo ou curto trajeto de negociação para se obter essa conclusão. Quer dizer, tem que ter essa negociação para obter uma conclusão que dá em cima dessa conclusão de poder acusar ou não a empresa de que ela está errada referente àqueles tratamentos, aqueles tipo de trabalho que mandava fazer o trabalhador para você está errado ou não. Então tem que haver esse tipo de negociação primeiro para existir a conclusão. Então somente o trabalhador usar de artifício de acusação, no sentido assim,
Lógico que todo mundo ao trabalhar fica indignado com algum tratamento que a empresa faz, né? Aí só que o trabalhador vai ter aquela indignação e ele mesmo começa a obter a ferramenta de autodefesa. E essa ferramenta de autodefesa ele já vai acusando, ultrapassa, né, a esfera de negociação. Quer dizer, quando na verdade a fase da negociação ela exige calma, a fase da negociação exige você falar a tua versão e a fase da negociação exige ouvir a versão da empresa. E isso sendo balanceado para ter uma conclusão final. Então eu aconselhei esse rapaz que me ligou para mim a não acusar a empresa primeiro, tentar negociar com a empresa. Ou pode ser negociado com a empresa através de um advogado, ou pode ser negociado com a empresa através de um sindicato. Tudo também, o próprio trabalhador ele pode negociar diretamente com a empresa, desde que ele tenha conhecimento jurídico, ele tenha um conhecimento básico de lógica para poder argumentar ali durante a negociação, durante a conversa. Para isso, então, existem consultas. Para você poder ter uma base melhor para poder negociar, eu aconselhei o rapaz, até então, quem está ouvindo esse vídeo, eu aconselho vocês a terem pelo menos uma base lógica de informações para poderem também, com suas próprias forças, poderem negociar. Quer dizer, não precisa ser um advogado, não precisa ser um sindicato para poder negociar com a empresa. O trabalhador, ele tendo conhecimento, ele consegue também negociar com a empresa. Então, a minha recomendação é que procurem consultar um profissional da área trabalhista, para vocês obterem uma informação básica. Não precisa ser uma informação de profissional, porque na verdade aí é só o profissional mesmo que tem, né, esse conhecimento. Mas você tendo um conhecimento básico para poder estabelecer uma conversa sadia com a empresa, né, sem acusá-la primeiro, e sim conversar primeiro, aí eu recomendo para vocês. Foi que eu recomendei para esse brasileiro que ligou para mim, pelo menos existe essa fase. Agora, como ele está numa fase de que ainda não tem na cabeça uma informação concreta, uma informação do que falar, do que argumentar, como começar uma negociação, aí eu recomendei ele a procurar esse profissional. Daí, então ele queria por telefone que eu fosse esse profissional. Então não tem como eu por telefone ficar instruindo alguém que eu ainda não conheço. Não tem como eu ficar instruindo por telefone algum caso que eu não conheço. Eu preciso conhecer o caso, preciso ver documentos, preciso ver contrato, preciso ver datas, para daí então conhecer o caso. Tendo conhecimento de causa, porque eu estou vendo documentos, aí sim, na minha frente eu consigo explicar para a pessoa, orientar a pessoa a ter essa informação. Aí depois dela ter essa informação, porque eu analisei os fatos pessoalmente, aí sim ela acredito que esteja preparada para pelo menos poder começar uma conversa com a empresa. E não do jeito que está já começar a brigar com a empresa, do jeito que está começar a acusar a empresa. Então eu não recomendo acusar a empresa primeiro, eu recomendo sempre conversar, negociar primeiro, para chegar a um ponto, porque a empresa também tem que entender um fator lógico da sua indignação. Enquanto o trabalhador está indignado, ele começa a atacar. Quando você está nervoso, bravo, você só começa a atacar. E você foge da linha de raciocínio de explicar. Você ataca. Então o ataque ele não é bom porque confunde. O trabalhador acredita com o ataque, ele está explicando. Quando você está atacando, você não está explicando, você está atacando. Tem que ter a fase de explicar. Para dar então, depois que ter um pensamento formado de ambas as partes, das duas partes, para dar então você escolhe 10 itens, aí você escolhe 5 para atacar, e não os 10 itens, por exemplo, para atacar. Então existem formas de atacar. Atacar no sentido assim, acusar, né, que eu falo, né, acusar em qual pontos a empresa está errada. Por exemplo, de 10 assuntos que você está lá achando que os 10 está errado.
Aí conversando, conversa vai, conversa vai, conversa vai, conversa vem, aí chega um ponto aí que você extraiu daqueles 10 assuntos conversando com a empresa, você extraiu que, realmente os 5 que eu achava que a empresa está errada, realmente não tem prova e realmente a empresa tá certo. Pronto, aí sobrou 5 assuntos que a empresa realmente está errada, depois de longa conversa. Então tá, dos 10 você já entendeu que 5 não serve e sobrou 5. Então esses 5 que você já tem certeza que a empresa está errada porque pôde extrair uma conversa sadia e lógica, aí você pode acusar a empresa nesses 5 itens. Apenas aqueles 5 lá você já deixa de lado em cima da mesa, de lado, e não ataca nos 10, entendeu? De 10 você começa a atacar, acusar só nos 5. Tá bom? Então a gente faz esse trabalho, nós do sindicato fazemos esse trabalho de todos os fatos que o trabalhador fala, vamos extraindo o que é lógico, o que não é, o que é caixaco, o que é jitsu. Caixaco, né? Caixaco, gente, caixaco é interpretação, né? Caixaco é Mugendai Deru Koto. Mugendai Deru Koto significa uma interpretação tem sentidos infinitos. Kaishaku wa mugendai deru koto. E jitsu wa hitotsu deru koto. Jitsu wa hitotsu deru koto. Então, jitsu é uma verdade. Verdade, jitsu, que é verdade, só existe uma. Então, e kaishaku, que é interpretação, tem várias. Então tá, gente, fazem dessa forma, negociam bastante vezes para extrair o que é verdade e o que é errado. Tá extraindo o que é verdade, aí você apontua aquilo que acredita que a empresa está errada. Daí só assim você consegue acusar naqueles itens apenas que a empresa esteja errada e não num todo, ok? Essa é a recomendação que eu falei para esse brasileiro que me ligou, ele ligou de longe, né? Mas eu só pude falar por cima assim para ele, nada específico, nada aprofundado, porque para aprofundar o caso precisa, na verdade, conhecer o caso da pessoa com documentos. Então tá, espero que vocês tenham entendido. Era isso que eu queria falar no vídeo de ontem, mas passou muita coisa na minha cabeça. Esqueci e deixei para falar nesse vídeo. Ok, gente? Tenha um bom dia para vocês. Tá meio escura a câmera aqui, mas acho que dá para ouvir. O importante é ouvir. Não importa vocês verem minha cara, o importante é vocês ouvir o que eu falei. E se você já sabia desse conteúdo que eu falei aqui no vídeo, esquece, joga fora, deleta o vídeo, compartilhe, não compartilhe, quer dizer, o assunto é somente para aquelas pessoas que não sabem, não têm conhecimento, e às vezes você tem um conhecimento, mas às vezes acha que com esse que eu falei ele pode somar com o que você sabe. Para mim eu fico contente, tá? Mas tudo bem, tudo que eu falei, isso aí, o que ele falou, eu já sabia, ótimo, maravilha. Então joga fora o vídeo, deixa alguém que não sabe ouvir, que aí vai ajudar essas pessoas, tá bom? Beleza, gente? Bom dia, bom semana para todo mundo. Um abraço. Yoroshiku.